Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos conversar sobre dois conceitos, sobre dois momentos que nos vêm sempre ao pensamento, a vida e a morte, não é? Porque a vida, ela nos anima sempre, queremos viver mais, queremos viver felizes, queremos viver com saúde, porque esta é a reverberação do espírito dentro daquilo que ele realmente é. É a filosofia do espírito a favor dele. Quando nós utilizamos a palavra morte, o espírito encarnado, ele imagina, não é, que haverá uma finitude, que haverá um fim para tudo aquilo que ele já vivenciou, o que não é uma realidade. Nós sabemos que isto não é uma verdade. O espiritismo nos coloca a morte como um momento em que nós deixamos o nosso corpo físico e voltamos para a espiritualidade com o nosso corpo perispiritual e, obviamente, com todas as pujanças da vida espiritual, com tudo aquilo que a vida espiritual nos oferece. Não há por que temer. O momento da morte, o que antecede este momento é, de uma certa maneira, um resgate em algumas situações, resgate de débitos, em que o espírito precisa passar por aquela experiência, ele precisa passar por aquela ansiedade, ele necessita, dependendo da sua vida aqui no nosso planeta ou daquilo que ele trouxe de outras encarnações, passar por este momento que, após um determinado tempo, faz com que o corpo tenha o seu fim, a sua finitude, o corpo orgânico, não é? E o espírito então retorna para a pátria espiritual. Não se escapa da vida, assim como não se escapa da morte. O que é que eu quero dizer com isso? Quando estamos na espiritualidade, nós precisamos encarnar. Por quê? Porque aqui na Terra nós temos todo o trabalho de recuperação do espírito nas situações em que ele se complicou. Também temos os avanços, não é, que ele necessita para a sua evolução. E também necessitamos entender que sem isto e sem o esquecimento que em algumas situações graves acompanha o espírito na espiritualidade, ele necessita desta encarnação até para um descanso, até para que ele possa descansar as suas ansiedades, este trabalho que ele veio para fazer aqui na Terra, que é viver ou estudar, mas para descansar também das suas ansiedades de encarnações anteriores e dos seus comprometimentos. Como nosso Pai Celestial, nosso Criador, é magnânimo, é onipresente, não é, para todos os seus filhos, sabe de todos os problemas, de todas as necessidades, e também tem a misericórdia de entender através desta pleiade de espíritos que trabalham para a evolução de outros espíritos. Há então esta possibilidade do espírito vir para a Terra, enfim, por diversos motivos que nós vamos elencar um pouquinho mais adiante. O que chamamos vida e morte tem diferença? Não tem diferença nenhuma. A vida, na verdade, ela sempre vai existir, sempre existiu, desde o momento em que nós fomos criados. E a morte é apenas uma passagem, um momento passageiro em que o corpo orgânico, ele para na última batida do seu coração, como o Evangelho nos diz, ele então para a sua vida aqui na Terra, né? Aquela vida que nós, enfim, entendemos como sendo vida, mas ele para a sua passagem aqui na Terra, podemos dizer assim também, e a partir daí ele volta para o mundo espiritual, que é a sua casa, a sua pátria, na realidade, não é aqui na Terra. A nossa casa, a nossa pátria é na espiritualidade. É de lá que viemos, é para lá que nós vamos voltar. Existe também um conceito
que é errôneo, e podemos citar aqui, dizendo que do pó nós viemos e para o pó nós vamos voltar. Se nós levarmos em consideração o organismo, poderíamos até entender esta frase, mas o espírito, ele é vida, ele representa a vida sempre, e esta vida veio da espiritualidade e vai retornar para a espiritualidade. E isso é uma diferença apenas dos planos espirituais e nada mais. Quando nós voltamos para a espiritualidade, nós estamos num plano espiritual. Quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos em outro plano que também é espiritual, não é? Então, é apenas essa diferença, porque aqui na Terra nós estamos encarnados e precisamos do nosso corpo, que é o nosso instrumento orgânico para nos movimentarmos. A Terra é um planeta ainda de provas, de expiações, como costumamos dizer, e é uma realidade, porque aqui ainda existe muito de tudo, não é? Doenças, violência, traição, egoísmo, falta de amor, falta de fraternidade, falta de indulgência. Então isso é um país, engloba, não é? Esta terra engloba ainda as provas, as expiações, os quais o espírito ele está sujeito. Todos nós estamos sujeitos. Quando formos um mundo de regeneração, será bem diferente. Será um mundo onde a proximidade de pensamentos serão equalitários, não é? A aproximação de sentimentos também, e com isso haverá uma harmonia maior. Será um mundo perfeito? Não, apenas um mundo melhor do que este que vivemos agora. Por que precisamos da vida? Qual é o bem que ela nos faz? Esta vida encarnada. O bem que ela nos faz é justamente como nós iniciamos a conversa dizendo que nós viemos para cá porque necessitamos das experiências que o mundo vai nos apresentar. Nós necessitamos encontrar pessoas que já encarnados em outras vidas tivemos problemas. Vamos encontrar essas pessoas, vamos tentar resolver esses problemas. Tomara que consigamos resolver estes problemas. Vamos espalhar, entre aspas, não é? A nossa fraternidade, o nosso amor, a nossa caridade, o nosso desejo de sermos felizes com Deus. Todos esses pensamentos positivos, eles devem habitar o espírito que está vivenciando uma nova oportunidade aqui no nosso planeta. E para isso, nós temos a ajuda dos irmãos protetores, um grupo de espíritos que vai monitorar a nossa encarnação, tudo o que fizermos, não é? Tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra é monitorado, tudo. Nada passa despercebido, principalmente aos olhos de quem? Do nosso Pai, do nosso Criador. A morte, ela só existe como fim para o corpo. Nós entendemos que a morte, como a maioria das pessoas teme o momento da morte, não é? É um momento também de refletirmos, é um momento de despedida, obviamente, de alguns irmãos que estiveram conosco na caminhada e que momentaneamente nós estaremos então, não estaremos juntos destes irmãos, porque nós vamos voltar para casa, não é? E estes irmãos continuarão aqui a sua vida, o seu trabalho, aquilo que vieram fazer também, como nós também viemos para trabalhar e fazer aquilo que precisamos fazer. Por que que nós não precisamos temer isto tudo? Não precisamos temer porque não há motivo para temer. Não há motivo para temer porque tudo se organiza harmoniosamente dentro daquilo que o Pai Celestial, não é? Ele nos coloca como instrumento para conseguirmos a nossa evolução. E o corpo é exatamente isto, ele é um instrumento. Quando o espírito volta para a pátria espiritual, ele tem sensações diferentes porque ele se liberta do corpo. Ele volta a ter a liberdade que aquele não tem. É como um pássaro preso numa gaiola, não é? Você abre aquilo ali, ele sai livre para voar,
livre para fazer aquilo que ele precisa fazer, ou que ele quer fazer. E o espírito é livre. E aqui na Terra nós estamos então engessados, não é? Nós estamos num corpo que nos serve como instrumento momentaneamente, e estamos também num ambiente onde nós temos um espaço de locomoção, e a partir daquele espaço nós estamos presos, nós não podemos ir para lugar nenhum, nem para cima e nem para baixo. Temos que ficar aqui. Quando o espírito se liberta, ele volta às suas raízes, ele vai em busca daqueles que ele deixou também do outro lado. Nós também temos do outro lado a nossa vida que deixamos lá. Então ele vai, por afinidade do seu pensamento espiritual, exatamente buscar o local onde ele estava antes de encarnar. O espírito, ele gosta da encarnação, ele gosta de encarnar. Eu acredito que muitos espíritos necessitam e pedem para isso, mas nós temos outros tipos de encarnação, não é? Nós temos encarnação, como eu falei, para descanso, a encarnação de aprendizado, onde o espírito vem para aprender aquilo que ele necessita numa encarnação, para aplicar em outra encarnação. Nós temos um exemplo de Emmanuel, que nos diz que esteve aqui encarnado na Terra como um sacerdote, e nesta encarnação como sacerdote ele veio aprimorar o idioma, a língua portuguesa. Por quê? Porque ele precisaria, na outra próxima encarnação em que ele esteve aqui presente ao lado do nosso Chico Xavier, ele precisaria do idioma para então conseguir dar a sua ajuda, a sua proteção, as suas palavras para o nosso querido Chico Xavier. Então são encarnações de aprendizado várias que acontecem, não é? O espírito vem, ele aprende aquilo que ele necessita e depois ele volta numa encarnação futura para poder ensinar ou estar melhor dentro do seu trabalho. E também tem as encarnações onde ele vem para ensinar. São espíritos que já têm um adiantamento espiritual diferenciado, vem de planos espirituais, não é? Com a concessão de Deus e do mais alto, e esses espíritos então encarnam para grandes feitos na área da tecnologia, na área da medicina, na área da educação, e obviamente que depois que terminam esse trabalho voltam para o local onde estiveram. O que nós deixamos quando nós viemos para o planeta? Somos espíritos, estamos vivendo na espiritualidade, certo? E aí nós vamos encarnar. O que nós deixamos lá do outro lado? Nós deixamos uma família? Nós deixamos amigos? Nós deixamos uma casa? Provavelmente deixamos tudo isso, não é? Porque o espírito não vive solto na natureza. Ele tem, obviamente que na espiritualidade nós também temos as construções, as cidades, não é? As casas. Então, este espírito, quando ele vem para a Terra e ele escolhe uma família e ele vai viver com aquela família, ele deixa do outro lado a sua família também. Provavelmente lá os seus amigos e tudo aquilo que lhe é mais caro, para então cumprir aqui na Terra o seu aprendizado e, obviamente, fica aqui durante um determinado tempo, agraciado, entre aspas, pelo esquecimento. Por quê? Porque quando o espírito encarna, ele não pode mais lembrar daquilo que está do outro lado. Então ele necessita o ouvido, né? O esquecimento. E esse esquecimento, ele é um presente de Deus, porque nós não devemos e não devemos querer saber o que fomos em outras encarnações, o que fizemos ou deixamos de fazer. Nós, na nossa corrida evolutiva, já tropeçamos bastante. Já fizemos e tivemos muitas situações desagradáveis no nosso currículo, né? Podemos dizer assim. Então, é importante esse esquecimento para o descanso do próprio espírito, para ele descansar daquelas suas ansiedades, dos seus remorsos também. Então ele precisa ficar aqui na Terra esquecido. De vez em quando, por concessão de Deus, ele pode lembrar de uma situação ou de outra situação, e aquilo pode vir momentaneamente, então,
como uma lembrança, uma melancolia, né, como o próprio Evangelho diz, da vida que ele tinha, da vida que ele estava tendo do outro lado, lá da espiritualidade. É muito interessante que nós, de novo, não tenhamos a vontade de buscar aquilo que fomos em outras encarnações. Por quê? Porque podemos nos decepcionar com aquilo que fomos. Quais as expectativas do espírito quando ele vem para cá? Por quê? Porque sempre que nós temos um planejamento, nós temos expectativas. Quais são essas expectativas, não é? Pagar os nossos débitos. Então, eu vou ter a oportunidade de voltar à Terra, quando eu estou na espiritualidade, eu posso pensar assim: eu vou ter a oportunidade de voltar para a Terra para saldar os débitos que eu tinha, as minhas dificuldades, não é? Aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu posso melhorar, o meu lado íntimo, não é? A minha reforma íntima. Eu vou procurar melhorar o meu orgulho, o meu egoísmo, aquilo que eu fiz para o meu companheiro, para a minha companheira, enfim. Então eu tenho essa expectativa. Não é uma ansiedade, mas uma expectativa positiva. E sou ajudado nisso. Eu me preparo para isso. Existem espíritos que na espiritualidade ficam 30, 40, 50 anos ou mais se preparando para a encarnação. Por quê? Porque não querem falhar. Eles não querem errar, frequentam lá cursos, inclusive, não é? Médiuns frequentam cursos para virem aqui trabalhar na doutrina espírita de uma maneira que seja feliz para eles e feliz também o convívio daqueles que irão viver para com eles. E o nosso objetivo ao sairmos daqui não é sairmos com mais débitos, mas sairmos com o quê? Com mais créditos. Quando nós voltamos para a espiritualidade, nós nos recuperamos então dessa encarnação aqui na Terra, passamos um tempo lá também nos recuperando. Se estamos doentes aqui, saímos com uma doença grave, vamos nos recuperar na espiritualidade, em hospitais que existem na espiritualidade. E após então esta recuperação, voltamos a trabalhar, voltamos a viver, procurando os novos projetos, não é? Que a nossa vida, que é eterna, ela sempre vai nos colocar à frente, sempre com as bênçãos de Deus. Deus e a eternidade. Este é o nosso pensamento para aqueles que temem a morte, que não devem temer, obviamente, e também queremos deixar aqui o recado de que a vida, depois que fomos criados pelo nosso Pai Celestial, ela nunca vai cessar. O que vai cessar, sim, são os momentos de transformação, e esses momentos de transformação, ao abrirmos os olhos após esses momentos, nós estaremos novamente vivendo a eternidade. Queridos irmãos, era o que nós tínhamos para conversar sobre vida e morte. Lembrando que não se escapa da vida, assim como não escapamos da morte. Muito obrigado a todos.